Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Concreto. Hoje, uma satisfação muito grande receber aqui Lucas Lima. Chegue. Aí ele bota um Super Gêmeos ativar. Satisfação muito grande receber ele, que é arquiteto e urbanista. E a gente vai conversar um pouco sobre o empreender nesse setor de projetos e conversar e tomar uma cerveja e discutir. Hoje é sexta-feira, então sextou, a gente está aqui em busca de trocar experiência. A gente sempre agradece, inclusive agradecendo já você inicialmente pela generosidade de vir aqui discutir, de falar sobre seu conhecimento e passar um pouco disso para a comunidade que a gente já conquistou como audiência. Então, agradecer. Muito obrigado por vir aqui, Lucas. Primeiramente, meu querido, nós que agradecemos. Primeiramente, vamos brindar, né? Segundamente, vamos fazer um brinde. Que a gente já começa bem. Perfeito. E nós que agradecemos, tá? Nós que agradecemos essa oportunidade de poder discutir, Esse de poder... espaço, né? Esse espaço. eu vou falar em oportunidade mesmo, porque eu acho que quando a gente troca informações, troca ideias, a gente sempre chega em algo muito relevante, muito interessante e sempre agrega algum tipo de valor. Perfeito. Eu falei até essa frase ontem, né? Quando você tem 10 pessoas que pensam igual na mesma sala, 9 dessas pessoas não são necessárias. Então, quando a gente ouve e entende diferentes pontos de vista, Exato. é muito interessante porque sempre agrega algum valor. Então, muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto, parceiro. Falar um pouco sobre os patrocinadores. A Construtora Novatec, que produz o episódio e que patrocina esse projeto, né? Hoje nós temos a presença do Lucas, da Foco Soluções em Projetos, que também, pela vinda, se torna patrocinador do episódio, certo? Tem Halu Café, que nos fornece, hoje não é a bebida preferida da gente, hoje, né? No dia a dia até se torna, mas hoje não. E o Aruan Workspace, que é esse espaço aqui que nos cede, que nos abriga, que nos acolhe e que tem endereço fiscal. Você conhece bem essa luta. Endereço fiscal, endereço comercial, salas privativas, salas executivas, salas de reunião, como essa, por exemplo, para você atender o seu cliente, certo? Então, agradecer aos patrocinadores e vamos dar início a esse papo. E aí, meu amigo, como é que foi essa sua história aí? Se entendeu como arquiteto em que momento? Cara, na verdade, a questão da arquitetura sempre foi uma curiosidade minha, desde moleque. No meio do caminho existiram dúvidas, existiram tensões, existiram receios. Como em todas as caminhadas, né? Mas aí quando eu efetivamente decidi, né, a gente entrou de cabeça e, obviamente, né, ao finalizar falando até especificamente, ao finalizar a minha graduação. Você estudou onde? Fui da Federal. E, inclusive... Aqui em Sergipe. Isso, na Federal, que também estudou meu sócio, né? A gente trocava muita ideia já na Federal. Não foi sócio logo de primeira, mas, na verdade, meu sócio eu conheço desde antes da universidade. Era um cara muito para frente também. A gente trocava muita ideia do ponto de vista não só voltado à arquitetura, mas de negócio e afins. Então, assim, acho que já existia uma sintonia, né? Uma sintonia. Não, como eu disse, não foi o primeiro negócio, mas foi um negócio que está dando certo. Né? Vocês estão com a Foco há quanto tempo? Nós fundamos a Foco em 2012. Então, a gente está falando aqui de... fazer 11 anos esse ano. Tem uma estrada pela frente. Teve muita batalha. Né? Mas desafio no meio dessa história. Porra, né? Desafio demais. Vai fazer pi, não? Pode fazer. Desafio demais. A gente nasceu como uma empresa, nascemos como Foco mesmo, né? Quando a gente fundou a empresa, e nascemos efetivamente para desenvolver projetos, especialmente para o público empresarial. Certo. Então, por isso foi Foco. Ela então, nasceu objetivando trabalhar para o público isso está no DNA. Empresarial e comercial. Isso está no DNA. Quando você decidiu bater um papo com o Hugo, falou assim, vamos fazer projetos para esse público. Isso começou logo no primeiro momento? Logo no primeiro momento. Isso, né? Isso é uma coisa muito interessante. Claro que a gente trabalhava com outros públicos, até, ainda estou falando do início, dos princípios da empresa. Que precisa pagar a conta. Não, a gente precisava pagar a conta. Só que, falando em DNA, né, até o nosso primeiro e-mail, né, que a gente usa até hoje, inclusive, era foco.corporativa.
Então, eu era muito ligado, de fato, a essas questões empresariais, e a gente sempre quis e objetivou isso. E nada foi aleatório, né? A gente, desde o primeiro momento, montou uma estratégia, entendeu nossas forças, entendeu nossas fraquezas, montou estratégia específica para poder entrar nos mercados que a gente objetivava desde o primeiro momento. Eram 2 moleques, né? Eu estou falando de 2012 aqui, estou falando de 11 anos atrás, mas que tinham não um sonho... Tinha foco. Um objetivo. Tinha foco. Tinha foco. O foco surgiu, inclusive, de um brainstorm muito louco, assim, na casa do meu sócio. Tô lembrando aqui, tá um negócio muito interessante. Foi na casa dele. Não chore, não. Eu vou chorar. Cadê a Andrei? Tá por aí. E aí a gente, conversando sobre isso, montamos, fizemos uma análise SWOT, que é análise de força e fraqueza, fizemos uma análise de já objetivo. Nessa época, quer dizer, que não era uma metodologia muito aplicada nos negócios nesse tempo. Claro que já existia, sim. Mas era assim, a pessoa começava a empreender para aprender o que ia fazer durante o processo, né? Sim. É que, na verdade, a gente, tanto eu quanto o Hugo Lobão, que é meu sócio, a gente já estudava alguns desses preceitos antes. Então, de efetivamente começar a empreender juntos. Sim, né, na faculdade mesmo. Então, assim, a gente já avaliava essas possibilidades e como efetivamente poderíamos utilizá-las ao nosso favor. Claro que existe uma curva de aprendizado bruta nesse processo. Claro que existe uma energia gasta e um entendimento e um aprendizado em outros negócios, em outros trabalhos, tanto minha quanto de Hugo, que foi forte e muito positiva. Eu tive um acesso muito grande às áreas de inovação e continuo com isso até hoje. É muito ligado à tecnologia, né? É muito ligado à tecnologia, muito ligado à inovação, a novos processos, a novos modelos de negócio. Isso continua até hoje e eu utilizo isso diretamente na Foco. Meu sócio foi muito ligado a algumas empresas muito legais aqui em Aracaju, onde teve um puta aprendizado ligado a questões imobiliárias, questões empresariais. Ele trabalhou muito bem quanto a isso. Então, isso para o seu tipo de cliente lhe dá uma vantagem, né, de assertividade de projeto. Ou seja, um foi para um lado, o outro foi para o outro, a gente é o mesmo lado e juntou. Que é o mesmo lado. E é o mesmo lado no final das contas, né? Então, assim, desde o entender a parte técnica, que eu digo sem falsa modéstia, que a gente tem um time muito bem preparado. E isso eu devo muito a Lobão, porque tem esse viés, esse DNA muito forte. E eu digo que foi exatamente nesse momento que, claro, existe uma trajetória, né? Sim. Mas exatamente nesse momento que isso se criou muito forte. E a gente acabou absorvendo muito desse DNA ligado à inovação também, para que pudéssemos criar modelos diferenciados, disruptivos, interessantes, não só do ponto de vista conceito de projeto, mas fugindo disso. Afinal, a gente é uma empresa, né? Sim. Então, entendendo a empresa enquanto empresa, entendendo como é que a gente conseguiria desenvolver novos modelos e absorver esses modelos. Perfeito. A gente observa nas redes sociais de vocês que transmite esse trabalho, esse pensamento, essa pegada, né? Então, vocês fazem questão de compartilhar o que vocês estão fazendo por questões estratégicas, questões de divulgação, naturalmente. Sim. Mas a gente observa que há um diferencial, né? A gente tem contato com diversos arquitetos, com diversos escritórios, e a gente observa que cada característica de cada empresa, de cada profissional, faz um delineamento para determinado público. Uhum. Aí, aproveitando que a gente não melhor ou pior, né? Apenas diferente. Exato, E aí, aproveitando para apresentar aqui, esse aqui, já aproveita quem está assistindo esse episódio, já entra lá no Instagram e já faz a verificação, procura lá FocoBR, Foco_BR é o @. E se você procurar lá Foco Soluções em Projetos, não é isso, Andrei? Com certeza. Inclusive aí tem uns cortes aí de podcasts bem editados, muito bem editados. Muito bem editados. Recomenda o Eu espero que eles passem o contato aí do editor deles, porque aparentemente é um cara muito sagaz. Muito bom. Muito justíssimo. É o Andrei que vos fala, não é isso? Eu não sei. Fica aí. Tem um outro canal de comunicação, que é um portal onde você pode conhecer o trabalho da Foco, que você pode acessá-los e você pode trocar ideia.
né? Você tem o Instagram, você tem a possibilidade de, através do YouTube também, ver um pouco dessa materialização. Inclusive, eles também têm um projeto de podcast que eles... EnfocoCast. EnfocoCast, que eles também trazem essas experiências, que você pode até falar um pouco sobre... Falando sobre como é que você EnfocoCast, construiu isso, né? Na verdade é o seguinte, né? A gente, até pelo DNA da empresa, que a gente sempre focou em como desenvolver negócios, em como efetivamente tornar a arquitetura não no fim. Sim, mas porque, na verdade, não vou falar todo mundo, mas a gente sempre acreditou que a arquitetura não fosse o fim. A arquitetura é um meio para que se fazer, né, com que um negócio seja efetivado. Então, a gente vai um pouco mais no cerne da empresa. Onde é que está o coração da empresa? Onde é que vai gerar lucro? Onde é que a gente consegue diminuir custos? Pô, mas você consegue fazer com a arquitetura? Consegue, é uma ferramenta. Consegue. Então, você consegue diminuir, por exemplo, a quantidade de funcionários que você tem numa determinada empresa. Não estou falando que... Entenda, eu não estou querendo ser frio, não estou querendo gerar demissão. Não, você está querendo eficiência. Empresa, ponto, eficiência, ponto, eu preciso gerar mais resultado. Claro. Então, é isso. Como é que eu posso ser mais inteligente e relevante para o nosso cliente? Como é que a empresa, a Foco Soluções, consegue trazer isso? Você tem que estudar cada negócio, tem que entender cada cliente. Exatamente. Então, a gente faz uma pesquisa mais profunda de cada negócio em específico, entende do cliente, entende quantos funcionários, entende o que ele quer fazer e amarra esse todo o processo. Teve até um podcast recente que foi ligado à Alfama. A Alfama é uma empresa de tecnologia aqui do estado. Vamos abrir um parênteses, deixa o cardzinho aqui, Andrei, do podcast que... Já está. Falando. Já está o cardzinho? Tá aqui? A gente sempre esquece, mas está lindo. Tá aqui. Tá aqui sim. Geralmente a gente esquece. A Alfama e consultor de vendas, né? E aí a gente pontuou muito isso. Na verdade, no podcast, inclusive, a gente comenta com isso mais especificamente, mas só para dar um overview aqui, só para dar uma introdução. Overview, muito bem. Gostou do overview? Gostei. Overview. O segundo Hugo tem um dicionário para mim aqui. É importante ter assim um Duolingo. Qual é o nome do aplicativo? Duolingo. Duolingo. Esse daí. Ele usou muito. Viajou agora para assistir a Copa, não foi? Você conta já. Mas diga lá. Então, esse overview aí. Eu até esqueci o raciocínio, mas vamos lá. A gente pontuou, na verdade, quando a gente fez toda a relação, a gente foi entender efetivamente o que era o negócio, primeiro. Sim. Segundo, como é que eles trabalhavam? Não, eu trabalho aqui com sprints. Então, eu trabalho com sprints e eu tenho pequenos times de Scrum. Se eu sei que Scrum é uma metodologia de trabalho ágil. Então, que nasceu nas áreas de tecnologia e hoje ele é espalhado, difundido para... A gente usa Scrum no escritório, algumas construtoras já utilizam. Então, a gente entendeu, a gente já sabia como é que funcionava o método, entendeu as particularidades deles e trabalhou cada bloco por times. E foi entender, não, beleza. Então, qual é o número dos seus times? Não, tem um time de comunicação, eu tenho um time de... pós-venda, eu tenho um time A, B, C, D, e aí a gente foi entendendo o número de cada time. Então a gente desenvolveu o layout baseado nos times dos caras. Perfeito. E utilizou, cada time desse tinha um Kanban. Kanban é uma tela específica onde você consegue montar sua estratégia diária, ou seja, estratégia, posso dizer, suas atividades pontuais, diárias, semanais e afins. Então, a gente utilizou isso porque a gente foi entender como é que funcionava o processo, a empresa, o negócio e como, efetivamente, a gente conseguiria, de fato, dar mais resultado. Tá, problemas, acústica, não sei o quê, nananana. A gente foi absorvendo tudo isso e foi resolvendo um problema a cada ponto, através de arquitetura. Ou seja, eu realmente acredito que a arquitetura pode ser uma ferramenta de resultado. A arquitetura, sim. Mas eu também vou enaltecer... Arquitetura e engenharia. Perfeito, claro. Eu também vou enaltecer que é uma condição que o cara tem que ter, a condição de extrair do cliente dele essa necessidade. Sim. Porque quando você fala, principalmente de uma condição corporativa, né, que os negócios, cada um tem sua característica, ok. Mas, assim, eles inflam e diminuem de tamanho de acordo com a necessidade, né? Então, entender como é que funciona isso,
através de repente, um briefing muito bem feito, né? E aí você ter a responsabilidade de chegar e pesquisar sobre aquele negócio e trazer outras soluções que talvez o cliente, mesmo que ele seja expert naquilo, que tenha o know-how de fazê-lo, mas você trazer outras soluções, mostrar para ele, convencer, entender se ele vai expandir, se ele não vai expandir, para que a sua intervenção arquitetônica gere um efeito mais positivo possível, né? Sim. Isso é interessante. E essa percepção no briefing é que eu acho que é o ponto. Sim, né? Total. Quanto mais você consegue estruturar essa captação de informação do seu cliente, mais vantajoso vai ser para você, menos trabalho você vai ter, menos retrabalho você vai ter, né? Sim, então, eu acho que esse é o ponto mais sensível da arquitetura, né? Pô, o arquiteto conseguiu efetivamente entender quanto foi que ele se debruçou antes dele iniciar o projeto a um estudo desse negócio, desse modelo de negócio, né? Então, eu acho que esse é o ponto. E eu acho que isso vocês fazem como prioridade, né? Sim. Você captar... Claro que a gente... Na verdade, como qualquer negócio, né, existe o cara que é cliente direto. Sim. Primeiro ponto. Esse cara você tem que ter uma relação direta e tem que mostrar os benefícios. Sim. Geralmente, esse benefício é resultado. Perfeito. Estou falando para a empresa. Segundo ponto. Existe o consumidor. Esse consumidor pode ser o meu cliente interno, que eu falo cliente interno, eu falo do meu funcionário do cara, na verdade. Certo. E pode ser o cliente final, ou seja, o consumidor final. Assim cara que vai lá fazer... Isso. Assim como a gente trabalha para qualquer negócio, um startup, ou o que quer que seja, a gente faz isso, entende esse processo e traz ele para a arquitetura. Tá, beleza. Então a gente fez isso, trouxe esse ponto para a equipe, esse ponto para o... Tá, beleza. Então agora vamos trabalhar a experiência. Então a gente começa a trazer coisas de experiência. Vamos trabalhar, nesse caso também, estou falando sobre especificamente esse. Tá? Trabalhamos sobre a arquitetura biófita, que foi o caso lá. Arquitetura de? Biófita, que é a arquitetura mais ligada à natureza. Tá vendo aí? O porquê? Tem que sempre ter o aplicativozinho para Não, mas essa não é em inglês, não. Mas vamos lá. Então, esse processo foi criado pensando, não, vamos gerar uma experiência legal. Biófita está na moda? Tá. Mas o que traz isso? Quando você vai pesquisar, entender o processo, a gente, ser humano, quando você vai ver, inclusive, na neurociência... Deu uma densidade agora o papo, viu? Mas é. Denso, vamos lá para a neurociência. Quando você vai ver na neurociência, o ser humano antigo, ele sempre estava na natureza, sim. Ele sempre estava passeando. Ancestral. Como você vai ver a ancestralidade, é por isso que a gente se sente muito bem, nossa memória atual, mais moderna, mais contemporânea, quando vai se sente debaixo de uma árvore. Ou quando acende uma fogueira. Né, meu amigo pirotécnico? É por isso, cara. Exato. Essa conexão, ela é genética. Mesmo, é genética. Então, quando você traz isso para um ambiente que é totalmente corporativo, racional, você quebra a racionalidade. Você traz uma experiência completamente diferente. Traz elementos que contribuam com o processo. Iluminação, conforto acústico. Claro que existe um outro conjunto de situações mais técnicas que trazem esse conforto. Claro. Em conjunto, né? Mas os principais pontos, eu acredito que tem uma relação muito grande. E a gente teve uma experiência muito grande com escritórios, né? Tanto aqui em Sergipe, quanto... Fora do estado. Nacionalmente, né? Que eu queria entender. Assim, eu observo que, eventualmente, você não está disponível para uma reunião presencial. É verdade. E aí, Lucas, como é que você está? A gente consegue hoje conversar? Online eu consigo, mas estou em São Paulo. É, isso aí. Então você tem uma capilaridade aqui nacional. Como é que você faz essa captação, já que a gente está falando de... Claro que a viagem ajuda muito, mas assim, a prospecção inicial não é via viagem. Né? Sim. Como é que você organiza isso dentro da sua estratégia de captação para clientes? Na verdade, o que a gente... Nada foi criado agora, né? Sim. Tudo tem uma história de processos. A gente participou de muitas atividades empresariais que não são de agora. Talvez alguém que até
possa estar até nos vendo, falando, porra, o bicho é sortudo pra caramba. Aquela empresa lá de Hugo e Lucas é sortudo pra caramba, estão conseguindo se espalhar. Estão na crista da onda. Mas e aí? Mas ninguém sabe. Remar? E para remar? Ir para remar, exatamente. A gente está hoje em São Paulo, né? Está fazendo alguns projetos em São Paulo. Tanto ligado a corporativo, de projetos como Petrobras. Hoje a gente tem projetos dentro da Arena Itaquera do Corinthians. Hoje a gente tem 2 projetos na Arena Itaquera. Eu não gostei desse seu cliente, não. Não gostou? Não gostei. Mas eu gosto. É o time que eu mais gosto hoje. Eu imagino. Eu sou santista, tem ali uma rivalidade ferrenha. Mas Diogo, você também não ia negar não, né? Também. Oi? Você também não ia negar não, né? Não, que é isso. Você já não gosta de você não, cara. Talvez eu pedisse autógrafo, camisa autografada e tudo. Não, tá. Mas é isso. Você é louco? Vocês estão trabalhando com o time numa concepção de trabalho para a CT? Como é que funciona esse projeto? Na verdade, tá treinando jogadores. A gente conseguiu firmar boas parcerias em São Paulo e a gente sempre entra, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com o Corinthians, a gente sempre entra com o parceiro. Certo. Então... Que é uma outra peculiaridade, né? Assim, muitas vezes você precisa ter outros braços. Sim. E essa formatação de parceria ela é extremamente importante. Eu acredito que ninguém chega sozinho, em canto nenhum. Exatamente. Só o Elon Musk que não chegou sozinho. E não chegou sozinho. E não chegou sozinho. Se você for olhar no cerne de cada empresa, de cada negócio, você vai ver que ele não chegou sozinho. Ele é só um impulsionador. Um puta impulsionador. Só não, né? Como não sou fã do Elon Musk, não sou, nem a pau. Justo. Eu posso dizer com tranquilidade que as empresas deles, ele consegue muita coisa por uma associação com instituições públicas também. Perfeito. Você pega a SpaceX, ela conseguiu ter capital porque o primeiro cliente dele foi a NASA e a NASA falou, até hoje é a NASA, né? Mas o modelo de negócio dele, você não pode negar que era sensacional. Não, além do que ele colocou ali na frente uma... Não estou dizendo muito mas estou dizendo assim, os parceiros, ele não consegue ter um negócio em que os parceiros dele não tenham uma ligação com entidades públicas. É normal, faz parte. É normal. Mas quem ia botar um foguetinho? E na realidade isso... Mas é empresário, né, pô? É o trabalho do empresário, isso. Isso que você está sinalizando, Andrei, é interessante. Mas, de qualquer forma, o governo, e aí a gente vai falar do governo, por exemplo, nessa esfera, a gente pode até abrir esse parêntese, é o principal contratante. Isso aí. Né? A gente estava falando antes ali fora sobre uma demanda de 116 escolas em determinado município em São Paulo, que o arquiteto, que é amigo da gente, está buscando essa licitação. Então, parceiro nosso também, né? Parceiro nosso, dá 4 lados. Tem episódio gravado com ele, está aqui o card, não vamos esquecer. É lá, né? É lá, tá lá o card. E efetivamente movimenta, né? Você tem o recurso e você disponibiliza esse recurso através de um processo licitatório, você faz essa captação, mas veja, é o principal contratante, entendeu? Então, efetivamente, é importante até. Eu acho até que a gente não pode fechar. Eu tenho certeza. A gente não pode fechar os olhos para isso. São oportunidades. Então, assim, eu acho que é entender onde se quer chegar, é entender quais são os caminhos que vão ter que ser remados, até parafraseando aqui nosso amigo Diogo, para chegar lá. E quando eu falo chegar lá, não é nem num ponto específico, né? É num objetivo daqui, porque esse jogo não é um jogo que se acaba, né? Ou você está criando negócio para que o jogo acabe? Fora que os boletos não param, né? Não. Exatamente, o jogo é infinito. O jogo é infinito, cara. A roda é gigante. É gigante e não para. Exato. Então, assim, você tem, obviamente, a gente cria metas específicas para chegar em cada lugar, ou em cada momento, ou em cada negócio, ou objetivos específicos nossos. Eu acho que é justo isso. Mas o jogo não para. O jogo não para e você tem que estar preparado para isso. Sem dúvida. Né? E falando sobre essa questão da prospecção, hoje da prospecção, então voltando, né? Falando de São Paulo, a gente graças a Deus tá crescendo lá em São Paulo. Estamos a maioria dos escritórios que a gente fez foram fora do estado, inclusive. Hoje a gente está com escritórios desenvolvidos em Brasília, São Paulo, Salvador, Pernambuco, Brasília, São Paulo, Salvador, Pernambuco.
Pronto. E existem outros projetos também específicos espalhados pelo... Amazonas. E aí existem outros projetos também específicos trabalhados fora do estado. Que é Minas Gerais, a gente trabalhou comércio, ligado a comércio. Rio de Janeiro, a gente trabalhou comércio / educacional. E São Paulo também tem algumas coisas educacionais. Então, assim, imobiliários. Não é simples. Sem dúvida. Não é simples. Você tem que criar uma formatação inteligente, possível, plausível, com parceiros corretos, e criar uma estrutura. Né? E quando eu falo criar estrutura, é uma estrutura interna mesmo, é uma estrutura que... De acompanhamento desses processos, né? Que acompanha esse processo. E o cara praticamente não para, né? Estou falando até por mim mesmo. A gente lidera hoje, eu lidero esse processo hoje dentro da empresa, e é um processo que você tem que ser estruturado efetivamente. Sem dúvida. Não é um processo que veio de mão beijada. A gente planejou isso, na verdade, a gente estava planejando, na época, iniciar pela Bahia e após ter uma força na Bahia e ir para São Paulo. Então, a gente... Mas aconteceu dessa forma ou você... Não, é isso que eu vou comentar. A gente já estava desenvolvendo alguma coisa na Bahia, eu diria de forma tímida, só que a gente deu a tacada certa em São Paulo. Quando a gente deu a tacada certa em São Paulo engoliu a Bahia. Sim. A gente continua fazendo algumas coisas na Bahia, a gente está fazendo um projeto novo na Bahia agora, recente e tal. Bacana. Mas o volume maior você está... Isso, mas hoje, eu digo, a maioria do volume que a gente tem hoje de negócios está alocado Sergipe e São Paulo. Bahia vem depois e a maioria dos outros projetos são projetos pontuais. A gente realmente acredita que quando a gente colocou lá foco_BR no Instagram, não foi aleatório. A gente realmente com essa prospecção de repente já ter... A gente ainda não estava nesse processo tão forte, mas isso impulsionou. Na verdade, não o Instagram impulsionou, mas já estava sendo impulsionado, já estava sendo pensado, já estava sendo montada estratégia para que aquilo acontecesse. Isso sim. Perfeito, sem dúvida nenhuma. Agora, assim, eu observo, e eu acho que esse amadurecimento que a gente conversou sobre começar a empresa posicionada no mercado. A gente se posicionou desde o começo. Basicamente, vocês fizeram isso no primeiro momento. Eventualmente, existem clientes que chegam ali que, em determinado momento, você faz a captação dele, mas você sabe que aquele não é um cliente que você vai continuar trabalhando, né? Que, no caso de outras áreas da arquitetura. A gente trabalha com residência também. Hoje, você vê como são as coisas, né? Hoje, muito mais para venda do que como cliente final. Para venda, seja um pouquinho mais... Quando eu falo para venda, sei lá, 7 casas, eu posso falar isso que já tá até avançando. 7 casas em Itabaianinha para incorporação. Perfeito. Então, não deixa de ser um cliente comercial, né? Exatamente. Porque é uma ótica diferente de um cliente completamente específico residencial, né? É uma ótica que eu tenho que entender o negócio. Exato. E aí você também tem que botar um controle maior sobre essa condição de custos do cliente, né, para que ele também não passe de um limite onde ele não vai ter o resultado desejado, ou pelo menos que ele viaje na maionese, sim, como pode acontecer. Mas, basicamente, esse ponto que eu acho crucial na decisão de uma empresa, o posicionamento de nicho. Então, você nichou. A gente desde o começo nichou. Tanto na verdade, a gente não conseguiu de primeira. Não, mas é uma condição natural. Total. De amadurecimento do negócio, de amadurecimento do escritório e de entendimento, né, dos players, quem é que me dá um resultado interessante e quem é que eu posso atender e criar uma recorrência de contratação. Sim. Né? Então, você acaba escolhendo. A gente tem uma preferência por clientes comerciais. Isso. Mas isso foi desde o início. Assim, a gente, na verdade, já tinha um entendimento nosso de, primeiro, o que fazia sentido para as pessoas físicas? Primeiro, quer não, a gente tem que pensar nisso. Sem dúvida. O que estava no nosso DNA de verdade? Assim? O que a gente acredita? Porque, assim, e eu vou falar agora muito particularmente. Eu sou entusiasta, cara, de um negócio. De qualquer negócio. Eu sou entusiasta, cara.
eu gosto de conversar com alguém sobre negócio e, às vezes, eu vou dar um toque no cara ali... De uma outra experiência que você já teve, né? É isso, assim. A gente lida com pessoas, sempre tem esse tipo de... Eu já vivi outras experiências também, né? Eu ainda participo de outros negócios ligados à inovação, ligados à consultoria, ligados a outras áreas. Isso repercute dentro dos seus projetos, né? Diretamente. Porque você tem toda uma carga que você pode trazer para uma experiência ali que é onde eu bato nessa tecla. Pô, você vai procurar um arquiteto para trazer para você uma solução comercial? Cara, o cara tem que fazer aquilo, né? Tanto é que você tem arquitetura hospitalar com um foco muito específico, pedindo licença da palavra foco, mas você tem disciplinas que exigem que você esteja debruçado sobre aquilo, né? Até se você vai para uma hotelaria, se você vai, então... Hospitalar, né? Na verdade, hoje a gente atua praticamente todos os setores comerciais, né? Hospitalar, saúde, né? Saúde, comedoria, que é restaurantes em geral. Cada um tem sua especificidade. Que tem uma carga muito grande de vigilância sanitária. Exato. Ambos. De normativas. Uma normativa muito grande. Muito racional. Uma condição de equipamentos associados a isso que também precisam de uma energia de entendimento e ver quais são as repercussões disso com relação... Teve um que a gente fez, até lembrando aqui, que foi Oxlife. É um que isso? Oxlife um restaurante? É uma clínica de oxigenoterapia. Perfeito. Então, o nome já é difícil, né? Sergipe. Que foi até do saudoso, hoje não está mais aqui com a gente, Marco Santana. E, a clínica é voltada para cura de feridas, essencialmente. Com tratamento de oxigênio. Então, você tem 2 big câmaras para, se me falha a memória aqui, 14 pessoas cada. E é para tratar tanto ferida quanto algumas coisas de respiração, porque ele injeta um oxigênio muito mais puro. Muito específico. Então, a gente teve que entender desde processos de saúde, vigilância e industriais. Sim, exatamente. Porque a gente tinha que entender como é que o maquinário funcionava, como é que o equipamento funcionava. Qual o tamanho desse equipamento, como eu vou dar manutenção desse equipamento. Quais eram todas as especificações técnicas referentes a incêndio, corpo de bombeiro, para a gente não criar nenhum processo que criasse conflito, né? Conflito. Anvisa, que é vigilância sanitária, no caso... Muito obrigado pela sua gentileza. Aqui de Aracaju. Chegou uma recarga aí. Muito obrigado, jovem. Chegou uma recarga. Então... Pode ficar à vontade aí, se derramar... Não, tá aqui, tá salvo. Você ia falando de oxigênio, chegou gás carbônico. Chegou gás carbônico. Então, assim, foi um trabalho assim, muito gratificante nosso. Não falo nem do tamanho em si, mas um aprendizado, né? Mas foi um aprendizado sensacional, onde a gente conseguiu fazer um trabalho que foi eficiente, né? Assim, conseguiu trazer resultado pessoal, hoje está funcionando. A gente, infelizmente, não teve mais contato com os proprietários, pelo que eu comentei anteriormente, sim, mas é um negócio que a gente tem muito orgulho de ter participado, porque foi um desafio e a gente conseguiu suprir esse desafio da melhor forma. E precisou, talvez, pelo que você está me falando desse carinho específico que eu estou observando por esse projeto, estudar, se debruçar, muito, porque nem tudo você detém conhecimento inicialmente, né? Muito. Às vezes você pega um cliente que você vai precisar... Aí eu cito outros, né? Cervejaria. Fale sobre o tema. Já que ele está falando aqui sobre o tema. Ele trouxe um tema assaz pertinente. É verdade. O pessoal de lá é sensacional. A USAC é uma cervejaria sergipana, né? Cervejaria sergipana, beba local, né? A gente tá bebendo Bex, mas a gente podia beber local. E é uma cervejaria com uma ótima colocação em termos de premiação. E ela é uma das únicas também, genuinamente sergipanas, que estão dentro de todos os padrões que ela pode ser comercializada legalmente. Sim, claro. Me parece que tem essa característica. Não, na verdade não. Na verdade, existe um conjunto de aprovações que tem que se passar. Uma delas é um mapa, que é o Ministério da Agricultura, e é um mapa que valida essa aprovação para venda. E diga-se de passagem, como a gente só faz o que gosta, né? A gente gosta de fazer o que faz, a gente está fazendo outra cervejaria. Sério? Mas pode falar sobre o projeto?
Acho que posso dar a introdução. Você pode falar com restrições? Posso. Vamos lá. Eu vou citar até nomes. Pode falar. A cerveja já existe, né? A Cevísia. Muito boa a cerveja, diga-se de passagem. Certo. Já fiz a Sergipana também. Eu fico bem feliz quando a gente observa essas pequenas startups de um produto consolidado, Sim. que o cara não se entrega a dizer, vou tomar essa aqui, não, vou fazer uma cerveja, né? Isso é uma cultura muito interessante, muito bacana. Mas conta aí sobre esse projeto. E é uma indústria também. Tem alguma amostra? Trouxe alguma coisa aí pra gente ver? Não. Isso seria bom, né? Excelente. Mas assim, o empreendedor é um empreendedor também obstinado, também tem muita vontade de fazer isso acontecer, muita vontade de distribuir isso tanto no estado quanto fora do estado. Então, a gente fica muito feliz de estar participando do sonho de alguns empreendedores. Como eu disse, a gente tem um DNA empreendedor e tem um DNA de acreditar. De vibrar, né? De vibrar junto. Se você não vibrar junto, perde um pouco o sentido, né? Você fala assim, vou fazer um projeto pro cara, vou rentabilizar financeiramente, mas e aí? Eu estou satisfeito com o que a gente vai conseguir construir futuramente? Então, eu acho que esse é um ponto, né? Agora, só abrindo um parênteses dentro desse tema tão importante da arquitetura, que é a arquitetura cervejeira, eu gostaria de fazer uma pergunta que é o seguinte: a gente tem um posicionamento da USSA muito dentro da cidade, né? Sim. E eu não sei se toda a produção deles é ali ou se eles têm alguma unidade fora daquele local, e se esse seu projeto também tem essa característica de ser dentro da cidade ou se é numa condição mais próximo a uma fonte de água mineral, por exemplo, porque eu tive a oportunidade de fazer uma visita a um produtor de refrigerantes de água mineral, que aí a produção de água mineral é em vazamento, basicamente, né? Mas ele produz refrigerante de excelente qualidade, mas sofre com a dificuldade de logística de combater uma Ambev ou de combater uma Coca-Cola. E eu observei que uma vantagem muito grande dele era estar com a fonte de água mineral ali, na fazenda. Então, não era uma coisa urbana. E aí, a minha pergunta sobre o SA é a primeira. Se a gente puder tratar desse tema, eu acredito que sem problemas. Se aquela é a única produção e essa captação de água se dá de que forma, e esse seu outro cliente, onde é que ele está posicionado em termos de se é o rural ou se é urbano. Não precisa dizer a localização com a coordenada, não. Falando da USSA, sim, é a única área de produção. Deles ali. Se você olhar enquanto metro quadrado, eu estou falando aqui de mais ou menos 80% a 90% de indústria e 15% de atendimento. Então, o foco daquilo ali não é o bar. Claro que traz uma experiência completamente diferente. Exato. E eu acho que isso é muito relevante enquanto experiência. Mas a produção é uma produção grande, inclusive. Exato, justamente esse ponto, né? Porque assim, se ele tem. Eu não vou lembrar agora quanto de produção, tá? Perfeito. Mas é uma produção grande, inclusive, que a gente teve a oportunidade de mapear a produção. Então a gente foi estudar o processo e inclusive, mesmo com o industrial, de melhorar um pouco o processo, para ter menos choque. Que coisas que acontecem, inclusive, na saúde. Né? Sim. Você tem que caminhos, choque, rotas, você tem que ter uma rota mais interessante. Então, isso, tanto foi aprovado pela Vigilância Sanitária, MAPA... E aí você já entra numa questão de você ter que ter uma multidisciplinaridade ali, de repente, com um engenheiro de produção, um gerente de fábrica, para você tomar... Então, esse projeto você pegou do começo? Surgiu na mão de vocês, esse projeto? Pô, bacana, velho. Eu não conhecia essa... E o Cevísia... mas claro, né? A gente fez o papo junto com o pessoal dos equipamentos, que teve um pré-projeto de equipamento. A linha de produção ela é mais lógica. Só que tinham equívocos não. Tinham pontos fragilidade ali, de melhorias que a gente falou, isso aqui dá para melhorar, isso aqui dá para ficar mais eficiente. Aí a gente foi mexendo aquilo ali para ficar mais eficiente ainda. Isso. E eu acho isso muito legal. Eu acho que isso é o diferencial, né? Assim, e o papo, obviamente, sempre conversando não só com o pessoal da produção, mas também conversando com os proprietários, que também tinham e têm uma puta experiência. Sim. E falando da questão da água, existe um filtro gigante lá, que resolve o problema, mas você também tem que entender que é um produto diferenciado. Diferente do refrigerante, que é meio comoditizado,
Certo. A cerveja, eu não estou falando de uma cerveja Skol, né? Eu não podia nem falar o nome, mas aí já falei. Não, tudo bem. Mas uma cerveja de combate, uma cerveja de linha, de larga produção, combate, né? Diferenciada. De fato, a cerveja diferenciada. É artesanal. É artesanal. Ponto, né? Artesanal em larga escala. Isso. Em uma escala, não vou falar larga, eu acho que eu posso falar larga escala, porque hoje ela está sendo comercializada, inclusive envasada. Pode, assim, ela não tem a mesma escala de uma cerveja de combate, né? Uma grande cervejaria, mas ela atende ao mercado e atende a esse mercado especificamente. Claro que ela não consegue... Ou seja, então ela possui um teor diferente, um sabor diferente, né? Sabores diferentes, né? Eles têm algumas... E significa que a gente acaba tendo, pelo menos a minha ótica, tá? Eu estou falando agora pela minha ótica mesmo. Então acaba se tendo uma margem de trabalho diferenciada também. Sem dúvida. Então, o que eu acho que foi pensado, a gente não conversou diretamente sobre isso, né? Mas o que foi pensado na época da concepção? Muito mais ligado, beleza, primeiro a questão ambiental, então eles tinham um assessor ambiental na época para isso. Que contribuiu. Resolve ambientalmente? Sim. Resolve, pronto. Essa localização resolve ambientalmente. Segundo, resolve turisticamente? Que eles pensaram isso. Eles pensaram de transformar aquilo ali numa rota turística, que a cerveja não fosse só a cerveja. Que é uma construção que eles estão fazendo através de qualidade, no final das contas, né? Que ela fosse experiência. Exato. Mesma coisa que a gente estava falando lá atrás. Exato. Então ela acaba o cara vivendo uma experiência cervejeira, né? O cara vive uma experiência de, eu vou estar numa fábrica. Então, que se ele estiver um pouco mais longe, isso não fica tão fácil. Não estou falando que é impossível, mas não fica tão fácil. E todas as outras questões que eu comentei de água e afins acabam sendo resolvidas por filtragem, resfriamento, enfim, isso tudo está muito bem, que é o que através de um chiller, isso está muito bem pontuado e resolvido e executado dentro da indústria. E falando sobre o outro... esse seu outro cliente, ele chegou por conta do primeiro ou foi uma coincidência e aí, naturalmente, no primeiro Na verdade, papo foi uma indicação, da MET, né? Claro, foi uma indicação. Sim, de um parceiro de negócios. Que conhecia essa experiência sua. Ele não conhecia ainda. Então foi uma coincidência e que lhe deu uma vantagem, né? Ele conhecia a nossa experiência empresarial. Perfeito. Isso ele conhecia. Porque é muito específico, Cláudio, né, pô? Que fez parte do conselho jovem de jovens empreendedores, que a gente fez parte também. Tive a oportunidade de presidir certa época e afins. E ele falou, cara, tem um cara aqui que está querendo fazer uma cervejaria e eu acho que é perfil de vocês, eu acho que você tem a pegada, acho que a empresa de vocês consegue atuar muito bem. Aí eu liguei, fizemos o contato. Na verdade, a gente não foi o único contato. Claro. A gente teve... Mas você era o único contato com essa vantagem, né? Sim. Talvez, né? A gente teve a graça de poder ser contemplado com esse trabalho. Fico muito feliz que a gente não foi o menor preço. Sim, e nem era questão. Eu acho que... Porque a gente de fato mostrou que, você vai ter isso, você vai ter esse problema, você vai ter essa questão, tem que resolver isso, tem que resolver isso, tem que resolver isso. Isso tranquiliza o cara que vai te contratar, né? E a gente foi muito franco, muito direto com ele, desde o primeiro momento. Inclusive tem que ver até uma estrutura para ele agora, recente. E aí, no caso dele, ele está fazendo mais afastado. Ele está fazendo no interior do estado, perfeito, numa rota que ele vai conseguir eventualmente, e fala exportar, mas nem exportar, eventualmente distribuir não só para o estado de Sergipe, como para outros estados. Isso. Mas ele tem fonte? Ele tem captação? Tem fonte de água? Sim, de água mineral? Não tem. Ele está pensando em outros processos que também são relevantes e também vão fazer uma curva para que o negócio gire de uma forma mais interessante com custo mais baixo. Perfeito. Isso eu não vou falar, porque é uma questão estratégica. São questões estratégicas claro, do cliente. Mas, assim, é muito interessante e positivo. Eu diria até que é gostoso. A cerveja ou o processo? Participar desse processo. Sem dúvida. Que, assim, não, eu sabe acredito... a criatividade? Sim. Criatividade, ela é todo o processo que faz com que a gente pense um pouquinho fora da caixa. Então, o fato da criatividade estar presente desde
de um desenho, de um layout inicial, de um layout, mas de um modelo de negócio. E de como a criatividade pode efetivamente juntar todos esses processos em um único objetivo. Eu acho isso... Puta merda, isso é eu cativante, acho isso sensacional, né? É cativante. E o desafio é justamente esse, porque você chega, a gente já teve a oportunidade de gravar com o Andrei, justamente para o canal de Jovens Empreendedores, foram os perrengues de engenharia, né? E eu falei em determinada oportunidade de que quando o cliente te contrata, ele precisa confiar no seu trabalho e você precisa mostrar resultado. Né? Exatamente. Então, essa tranquilidade que o cliente busca, e eu acredito que tenha sido esse o fator determinante para a contratação desse projeto, o cara já tem essa experiência. Ele já me deu inicialmente aqui uma ótica muito similar. Eu vou contribuir com ele, eu vou chamar os meus parceiros, meu engenheiro de produção, vou chamar o meu gerente de fábrica, vou todo mundo trocar uma ideia aqui. E o cliente é engenheiro de alimentos ainda. Ótimo, é melhor até, né? Porque você já tem uma linguagem ali um pouco mais técnica, mais alinhada, né? Então, esse é um grande trunfo, né? E a minha principal observação com relação à questão do cliente comercial é o comprometimento, né? Porque ele quer que o produto ocorra, ele também quer que o produto tenha velocidade, né? Com maior assertividade, com menor custo. Então, esse comprometimento ele engaja, né? Você tem uma responsabilidade associada à responsabilidade de projeto, a responsabilidade de fazer com que aquilo aconteça naquele prazo, naquele preço, naquele custo. Né? Então, eu acho que esse é o principal incentivador de trabalhar com cliente comercial. Né? Porque, às vezes, você teve a experiência assim, de trabalhar com clientes de outros nichos e observa que existe uma diferença. Né? Não, a diferença é gritante, na verdade, eu diria. Se você for comparar, inclusive, com o cliente residencial. O cliente comercial quer tudo pronto. Exatamente. E, sinceramente, não é todo mundo está preparado a desenvolver tudo pronto. Exato. Assim como não é todo mundo que vai estar preparado para pegar uma demanda dessa e colocar no escritório, às vezes. Para trabalhar com, sei lá, efetivamente com ambientação de escolha desde cortina, tapete, cadeira, mobiliário. Então, assim, isso, como eu disse, né, não é uma questão de melhor ou pior. É de se posicionar e saber suas fraquezas e suas potencialidades. Exatamente. Tanto que hoje a empresa, a gente não pega mais ambientação de residência, por exemplo. Sim. Na verdade, mas a arquitetura a menos que a gente faça a residência completa. Mas, arquitetura e ambientação, é isso? Isso, integrado. Eu vou entregar ela pronta. Beleza, a gente faz. Mas a ambientação de um apartamento, por exemplo, hoje a gente não faz mais. Hoje a gente prefere indicar. Por que isso? Porque a gente consegue gerar muito mais resultado. Sim. Pro cara. Tô falando nem da gente. Mas pro cara. A gente vai conseguir gerar muito mais resultado. E se entra um cliente desse dentro de um processo, às vezes ele pode até quebrar outros fluxos, né? Sim. Porque você começa a ter que atender aquela demanda, porque um cliente, eu costumo dizer o seguinte, um cliente de 10 mil e um cliente de 100 mil, eles precisam da mesma atenção. Né? Então, você precisa entender qual é o seu cliente para que você consiga ter ali o melhor resultado para ele. Para você também, evidentemente. Né? Mas a escolha é sua, do seu cliente. Né? É consequência. É uma consequência. Agora me conte, dentro dessa trajetória, a gente vai para alguns anos de foco, 10 anos, para não dizer 11, são 11 ou 12? Vai fechar 12. 12, vamos para 12. Não, vai fechar 11, perdão. Perfeito. Estou querendo acelerar o processo. Mas vai dar certo, a gente vai chegar lá. Então, você já teve experiências positivas, experiências que não foram tão positivas. Né? E das experiências que foram positivas, você traz as lições, e é verdade o contrário. Das experiências não tão positivas, você também traz lições. Né? O que é que já aconteceu aí? Pedindo licença aqui a Andrei para utilizar um quadro que ele tem, que são os perrengues. Sim, sim. O que é que já aconteceu aí com você de curiosidade, de perrengue, de situação que trouxeram você a rever processo, trouxeram vocês a repensar a estratégia? Isso acontece em qualquer evolução empresarial. Bacana. Assim, uma das coisas que a gente avaliou que seria interessante, a gente passou um pouco na pele também. Essa questão de alimentação, de residência, a gente percebeu que era muito esforço para o que a gente... O que é que acontece? Como a gente faz pouco, a gente não está com todo o processo
encaminhado da mesma forma que a gente faz o processo comercial. Sim. Então, se a gente faz pouco e diminui essa quantidade de tarefa, da mesma tarefa, significa dizer que a gente vai ser um pouco mais devagar. Significa dizer que, eventualmente, a gente não tenha a mesma relação. E, até por uma questão de perfil, eu ia falar um negócio aqui, estou até com receio. Não, fica à vontade. O perfil de residência, de ambientação, é um pouco diferente do meu perfil, por exemplo. Eu vou falar até Sim, mais sobre mim. Claro. Meu perfil... Sintonia sua, né? Anteontem, vamos fazer, Comércio, bora. giro, vamos entender o que é o negócio, processo. o que é para fazer, o que é o processo. Cacete. Ambientação, meu amigo. Muitas vezes você tem que Eu estou ser falando babá, em modo slow, cara. É. Então, eu estou falando de um... Não que o negócio, eu não estou falando de sonho, mas quando eu vou para uma ambientação de residência, de um apartamento, por exemplo, eu estou falando de um momento mais íntimo, muitas vezes. Você tem que entender muito a cabeça daquela pessoa especificamente. Mais nessa velocidade. Entender a cadência, entender Cara, a cadência. eu sou 220, cara. Sou muito acelerado. Então, eu não me dou muito bem. Sendo bem, estou falando até mais de mim nesse caso. Entendo com clareza, cara. Quando Hugo, que é meu sócio, ele se dá melhor nesse processo do que eu, por exemplo. O perfil dele traz isso. Perfil, cara. Perfil. Ainda assim, a gente preferiu, por uma questão de estratégia, por uma questão de gasto de tempo, por uma questão de objetivo final. De resultado. Velho, vamos segurar esse produto, vamos chamar de produto, esse serviço, e vamos dar ênfase nos demais. Em relação à residência, se vier a residência completa, a gente desenvolve, que faz sentido. Faz sentido. Que faz sentido. Ele dá uma cara única, é outra pegada. Eu já estou gastando aquele tempo completo, é outra coisa. E seguimos com o nosso core business, né? Seguimos com o nosso... Olha, outra palavra, né? Isso aí. Como é essa palavra aí? Core business. Core business. Muito bem. Ou seja, a gente segue com a nossa principal atividade. Com o nosso principal ponto. Que hoje a gente está misturando. O principal produto, né? O principal produto que, na realidade... Então, assim, hoje a gente está misturando, hoje a gente está trazendo outras opções, hoje a gente está modelando o negócio de maneira diferente, hoje a gente cria oportunidades de maneira diferente. Aí é outro podcast, velho. Porque a gente aprendeu a lidar com esses processos de maneira diferente. Percebeu que se fizesse igual a todo mundo, não ia rolar, cara. Ia rolar. Tem quantos arquitetos por aí? Existem diversos arquitetos. Tem quantos profissionais que trabalham com empresarial, com não sei o que. Alguns. Muitos. Mas na solução completa, né? Então, por isso que a gente se tornou Foco Soluções em Projetos. Dentro dessa ótica, vocês também contribuem com a questão de marca, cor, desenvolvimento de logo? Sim. Na verdade, porque pode chegar um cliente nesse momento, né? Sim, claro. Inicial, né? A gente não desenvolve dentro do negócio, apesar que a gente desenvolveu para um cliente nosso. Mas a gente não desenvolve, por exemplo, marca dentro do negócio, mas a gente sempre pontua isso. E sempre entende a comunicação como parte desse processo. Quando eu falo de uma empresa que tem uma comunicação que não comunica com a arquitetura, eu estou errado. Justo. E quando eu falo de uma arquitetura que não comunica com comunicação, também está errado. Justamente. Então a gente tem que falar sempre a mesma linguagem. Porque no final das contas é venda, meu amigo. E a venda de um negócio, ela tem que falar a mesma linguagem. O que você quer passar para o cliente? Eu quero passar para o cliente que esse negócio aqui jovem. Aí eu vou lá, vou meter um marrom, negócio... Tons amadeirados. Cor de calcinha de idosa, vou botar o negócio lá. Tá errado, cara, não vai, velho. O famoso bege. Não vai, cara, não vai. Claro. Você tem que trazer pontos de inovação. Beleza, pontos que sejam em uma relação. Se a marca não estivesse comunicando com o que você está fazendo, tá tudo errado, cara. Tem que ter uma relação direta. A gente geralmente sugere, é sempre um momento tenso, porque você está falando da marca do cara. E aí, dependendo do perfil do cara e o apego que ele tenha, né? Ele pode achar invasivo e tudo. Isso é uma questão muito habilidosa de chegada nesse tema, né? Geralmente a gente fala e comunica, explica esse processo e até então deu certo. Até então vem acontecendo isso. E vamos entendendo as necessidades e como é que dá para fazer, o que dá para fazer.
E muitas vezes a gente recebe a marca do cara e entende, o cara está querendo comunicar isso. E a gente vai entender, você quer comunicar o quê? Muitas vezes não, mas algumas vezes você pode ter um cliente que nem está entendendo exatamente essa comunicação e vocês entram com essa parte de provocar nele, né? Sim, cara, a gente sempre provoca. Como é que você vai se comunicar com o seu... Diga lá, doutor Andrei, tudo sob controle? Perfeito. Tem algum questionamento, alguma pontuação que você queira provocar? Tem uma pergunta, mas eu vou deixar para o outro episódio. Tá, beleza. Tá bom. Então, muitas vezes o cliente entende do negócio, mas entende da minúcia do produto dele e tal, mas às vezes não consegue entender uma outra estratégia, como você falou aqui. É venda. No final das contas, meu amigo. É venda. É o que bota o dinheiro no o que bolso paga as galera. contas. É venda. Né? Então... Mas tem que ter uma linguagem. Tem que ter uma coisa que faça sentido. Um fluxo. Perfeito. Se não fizer... Arquitetura, velho. Falando especificamente sobre arquitetura, né? Ela não está ali para ser um objeto a mais, um objeto simplesmente... Contemplativo. A arquitetura é muito de função também. Sim. E de como que a gente estudei marketing também. Então, de como você vai fazer com que aquilo ali seja um processo de venda do cara que está na ponta. Por isso que eu comentei, existem dois caras. E a gente, como profissional, tem que atingir os dois caras. É o cliente e o consumidor. Exato. Porque se eu atingir só o cliente, ele a obra tá barata, tal, tá legal, não sei o quê. O consumidor não encheu os olhos, já era. Se o consumidor não encher os olhos, perdeu, meu amigo. Quando eu falo de um produto imobiliário... Principalmente. Aí eu vou aqui, beleza, produto imobiliário. Custo, obra, estrutura... Caixa de leite. Porque tudo tem que estar alinhado. Sim. Quem apesar de eu achar errado que alguns arquitetos não pensam nisso, até falando, me lasquei, vou levar um bocado de hates aí. Não, mas fique tranquilo, porque eu entendo o que você vai falar. E a gente não está em Dubai, né? Onde o cara fala assim, não, você pode fazer sua arquitetura sem se preocupar com custo. Não funciona dessa forma. Então a gente, faz as pontuações de estrutura. Estagiário quando falou, não precisa, eu preciso. Claro que precisa. Precisa. Então, é melhor, inclusive, que o arquiteto direcione do que venham elementos surpresas. Sim, né? Claro. E daí você faz, beleza, tá aqui o alinhamento de estrutura, tá aqui todo o esboço, tal, não sei o quê. Custo. Tá. É em produto imobiliário, não é? O que você foi entender do mercado? O que você foi entender do processo de venda lá da frente? Não olhei nada. Não vem, vou dar um exemplo bem idiota aqui. O quarto que não tinha um quarto embaixo e esse quarto embaixo vendia. Falando sobrado, por exemplo. Certo. Aí o cara se passou. Não vendeu, amigo, acabou-se. Pode ter pensado a estrutura mais racional do mundo. E aí? Mas não atendeu o plano de necessidades, né? Porque se não atendeu o consumidor, no final das contas. Então, entender esse processo, entender os dois clientes. Os dois caras que vão... Um que paga a conta direta e outro que paga a conta no final. Se atender os dois, você vai fazer de novo, cara. É isso mesmo. Lucas Lima, meu velho. Olha, novamente, agradeço a generosidade, porque todo convidado que vem aqui, doutor, o próximo convidado já está ali, à espreita, já tomando a cervejinha. A gente agradece sempre a curiosidade, a generosidade de quem vem aqui, porque isso que você está fazendo é um papo que a gente poderia ter tido sem a ótica de passar, né, para a comunidade, para o pessoal que acompanha a gente. E isso é muito bom, porque essa experiência, isso que você diz, já faz com que outra pessoa evolua. No sentido de que, se ele ouviu, ele fala, caminho lógico, sentido a se seguir. Porque é um case de sucesso. É como eu entendo a Foco. Né? Então, até emocionei, viu? sem rasgação de seda. Com sinceridade, eu acompanho o trabalho de vocês, a gente já teve a oportunidade de trabalhar em projetos juntos, e a gente sabe que vocês são empenhados, que vocês são competentes. E esse know-how vai continuar amadurecendo, como você falou. O jogo não para, é infinito, o jogo não para. Então, desejo muito sucesso. Certo? Obrigado, querido. Espero que a gente consolide novas parcerias, espero que
vocês continuem com essa expansão que vocês vêm trazendo, que vocês vêm buscando. Agradecer realmente a sua presença, essa disponibilidade. Tem um filho de 8 meses? Filha de 8 meses? 8 meses. E está aqui com a gente no momento que poderia estar, de repente, mas entendemos o sacrifício e agradeço realmente. Doutor Hugo, daqui a pouco vai estar conosco também para a gente gravar um novo episódio. Doutor Andrei já está ali também emocionado com essa despedida, né, Andrei? Muito obrigado, viu, velho? Eu já estou até triste. Chorei de soluçar aqui. Chorou? De soluçar. Diga lá, meu velho, algumas considerações. Eu queria agradecer também. Agradecer as palavras, eu estou até emocionado. Hoje eu não trouxe o violino da Sandy, né, Lucas Lima, né? Depois a gente providencia. Querido, obrigado. Acho que é sempre falar de arquitetura, falar de negócios, né? Falar de oportunidades, falar sobre tudo isso que a gente conversou, dá uma alegria muito grande no coração, né? Aquece o bichinho aqui. E agradeço também pelo convite. Espero poder ajudar algumas pessoas a terem alguns insights interessantes. Sim. Espero que isso aconteça. Vai acontecer, sem dúvida. Lhe agradeço e vamos nessa, vamos para a próxima. Bom, vem para cá. A gente vai concluir o papo dizendo o seguinte: certamente, em algum momento, a gente vai convidar vocês novamente, porque são pessoas que a gente tem convívio e são pessoas da nossa praça. E em algum momento a gente vai convidar vocês novamente. Então, já deixar aqui prometido esse compromisso, porque aí você não tem como dizer que não vem, que eu já chamei. Beleza? Se você chegou até esse momento no vídeo, considere se inscrever no nosso canal, considere deixar seu like. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem provocar alguma sugestão de tema, alguma dúvida aqui junto à Foco ou à Novatec, deixa aqui embaixo nos comentários. E vamos às obras, como diria André. Posso fazer o merchan? Claro. E seguir aí o @EnfocoCast. Vamos fazer aqui essa contribuição, que é o seguinte. Tem um canal, Foco Soluções em Projeto, onde eles falam sobre os trabalhos que são realizados, né? E também eles trazem, dentro do EnfocoCast, os clientes com depoimentos de como é que funcionou esse processo, tanto de construção do projeto, de como é que esse projeto foi concebido, desenvolvido e o resultado depois do projeto pronto. Isso, e falando sobre mercado, falando sobre negócios, falando sobre o nosso perfil, né? Ou seja, então a gente dá a oportunidade também do cliente conversar e entender sobre o negócio do cara. Massa, perfeito. Valeu. Grande abraço, pessoal. O podcast Concreto é um oferecimento da construtora Novatec. E este episódio foi roteirizado por Diogo Benigno, produzido, gravado e editado por André Wallace, esse que vos fala. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Se você escutou por um agregador de áudio, a gente também produz esse conteúdo em vídeo, então você pode conferir no YouTube. E você também pode ver mais trechos desse episódio no Instagram da Novatec. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Fique em paz, seja feliz e vamos às obras.